E eu quero convidar você a abrir no texto de Mateus, capítulo 18. Em um primeiro momento, nós vamos ler apenas o verso 21 e o verso 22, e depois nós vamos, lá no final da palavra, ler o texto completo. Mateus, capítulo 18, verso 21 e 22. O Ney, sem saber, citou esse texto aqui quando falava sobre os dízimos. E a palavra diz para nós: então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou. Presta atenção, havia uma dúvida no coração de Pedro. Havia uma dúvida. Quando ele se aproxima de Jesus e faz uma pergunta, porque havia no coração dele uma dúvida. Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Na cabeça de Pedro, ele já estava começando a entender alguns princípios do Evangelho, e ele estava comparando com o ensino judaico da época, que dizia o seguinte: você só precisa perdoar 3 vezes. Os ensinos o ensino judaico da época, o ensino dos fariseus era assim: você só precisa perdoar 3 vezes. Perdoa 3 vezes, na 4ª vez você já trata o cara como gentio, já não o perdoa mais. Então a dúvida de Pedro, ele lança uma medida, ele lança um tema, até 7 vezes. Por que Pedro faz esse questionamento? Porque o número 7, para o judeu, é um número de perfeição. 7 dias, criação, né, da terra, é um ciclo completo. Para o judeu, o número 7 é um número de perfeição. Então, o que acontece? Jesus respondeu: não lhe digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Aqui eu entendo que Jesus elevou o nível com Pedro. Jesus falou: olha, no reino de Deus a medida é outra, a contabilidade é outra. Para o cristão, quando se trata de perdão, não tenha dúvida, a medida para o cristão é outra. Para o cristão é mais severo. Em todos os casos, quando você analisa Mateus capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7, quando Jesus está no monte ensinando, você vai ver todos os ensinamentos de Jesus, ele eleva o nível. Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Porque Jesus veio para nos tirar da mediocridade. O que é medíocre? Medíocre não é uma palavra pejorativa, apesar de nós usarmos ela como um xingamento. Fulano é medíocre demais. Quando você vai falar sobre futebol, o cara diz: o time do Atlético é medíocre demais. Mas não é como xingamento, ele está dizendo que é mediano. O time do Curitiba é medíocre demais. É mediano. Então note, meus irmãos, eu estou trazendo aqui essa expressão futebolística, não é para mexer com o seu coração, mas é para ensinar você que a palavra medíocre, ela não se resume a algo pejorativo, mas algo mediano. Então, quando Jesus vem com os seus ensinos, ele vem para nos tirar da mediocridade. Amém? Amém ou não amém? Amém? Quando você vai para os evangelhos, e quando você estuda o capítulo 5, o capítulo 6, o capítulo 7 de Mateus, quando Jesus está introduzindo, não só para os discípulos, mas para uma multidão, os ensinos do reino de Deus, ele está elevando o nível daquele povo. Ele está tirando aquele povo da mediocridade, do mediano. Amém? Então feche os seus olhos e nós vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós te damos graças por esse tempo de celebração, por esse tempo de adoração. E nesse momento, papai, nós pedimos agora
que o Senhor encharque a nossa vida com a Tua palavra, que o nosso coração seja inundado pela Tua palavra. Ah, Senhor, vá tomando todos os espaços do nosso corpo, vá tomando todos os espaços, Senhor, entre músculos, nervos, ó Deus, entre membranas, entre células, Senhor, entre, Senhor, na nossa vida, entre na nossa corrente sanguínea, Senhor, e traga uma transformação poderosa em nós. Nós te pedimos nessa noite, ministra o nosso coração. Nós estamos vivendo esse tema, é tempo de romper. E eu quero usar esse texto, essa conversa que Pedro tem com Jesus, para que nós possamos entender que nós precisamos perdoar para romper. Nós precisamos perdoar para romper. Ao longo da nossa jornada de vida, nós vamos recebendo muitas coisas, muitos choques. Nós vamos recebendo muitas palavras contrárias à nossa vida. Nós vamos recebendo, né, algumas, eu diria assim, não só palavras, mas também algumas afrontas que vão machucando o nosso coração. E a gente vai guardando tudo isso no nosso coração, e a gente vai se prendendo nisso. E quando a gente consegue perceber, quando a gente se dá por entendido, nós estamos com uma vida completamente pesada. Pesada por quê? Porque nós estamos com o nosso coração cheio de coisas negativas que nós recebemos. E isso vai pesando em nós, então nós não rompemos. Você deve conhecer o Martin Luther King. A frase mais conhecida dele é I have dream. Eu tenho um sonho. É isso? Falei inglês correto? Um pouquinho mais na pronúncia, I have dream. Mas há uma frase dele em uma das biografias que diz o seguinte: o perdão é um catalisador que cria um ambiente necessário para uma nova partida, para um reinício. Perdão é algo necessário na minha vida e na sua vida. Não só liberar, como receber. Não só como dar, mas também receber. Perdão é uma palavra forte e sempre desafiadora. Por quê? Porque ela mexe com algo muito importante em nós. Ela mexe com o nosso orgulho, ela mexe com o nosso ego. Dependendo da situação e dependendo daquilo que você viveu na sua história de vida, você vai dizer, eu não perdoo. Então, quando você ouve uma ministração sobre perdão, o seu coração já se fecha, porque as suas dores são grandes, eu entendo isso. Nós conseguimos entender isso, nós compreendemos isso. Por vezes o nosso coração se fecha quando nós ouvimos falar sobre o perdão. Mas como nós acabamos de ler e como a gente acabou aqui olhando nessa conversa de Pedro com Jesus, nós vamos entender, olhando para a palavra de Deus, que perdoar é um mandamento, é uma ordem divina, e eu como servo do Senhor, e eu como aquele amigo do Senhor, aquele que vive e obedece a palavra do Senhor, não tenho como não viver isso na vida. Eu e você precisamos não só entender sobre o perdão, nós não só precisamos aprender a falar sobre ele, mas eu e você, nós precisamos aprender a perdoar e a pedir perdão. Todas as pessoas precisam aprender a perdoar, porque não existe alguém na vida que nunca vai precisar ser perdoado um dia. Você me entendeu?
Todos nós precisamos aprender sobre o perdão, todos nós precisamos aprender a perdoar, porque vai chegar um momento na nossa vida em que nós vamos precisar perdoar. Isso está muito ligado aos nossos relacionamentos. Querido, se você fica em casa, fechado, somente com a sua família, você não vai a lugar nenhum, você não sai, você não tem uma vida social, você fica o dia inteiro preso dentro da sua casa, você só fica com a sua família, ali você vai precisar aprender a perdoar e a pedir perdão. Mas se você tem uma vida ampliada, você não só tem uma casa, não só tem um lar, mas você sai para o trabalho, você tem uma vida social, você tem relacionamentos fora da sua vida, da sua casa, você vai precisar aprender a perdoar. Quanto mais relacionamentos eu construo, quanto mais relacionamentos eu vivo, mais chance de ter um machucado, de ter uma ferida, vai acontecer. Primeiro, porque pessoas feridas ferem. De forma intencional ou não intencional, mas ferem. Porque nós lidamos com pessoas, e nós somos também, à luz da palavra, nós somos também, temos a nossa origem no pecado. E por isso a carne, por vezes, o nosso ímpeto carnal, ele aflora. Então nós vivemos, e nós podemos magoar e ser magoados. Nós podemos ferir e ser feridos. Mas em especial os cristãos, nós temos uma ordem divina. Nós temos um padrão. Nós temos algo que Deus não só nos manda fazer, mas também eleva o nível. Nós fomos perdoados e nós aprendemos sobre o perdão de uma forma sobrenatural. Nós não aprendemos do perdão divino simplesmente por aprender. Não é algo que só pode estar na nossa mente. Então eu quero caminhar aqui com você para que você entenda que para romper na vida, para romper no ministério, para romper em relacionamentos, para romper e crescer, você precisa perdoar. E o nosso padrão é um padrão elevado. E sinto muito, irmão, eu tenho que te informar. Não existe uma fórmula mágica. Não existe um estalar de dedo. Não existe um momento em que você tenha que perdoar sem a dor do sofrimento. Perdoar sem estar sentindo algo no seu coração. Mas como eu falei a você, o nosso nível é um nível elevado. Porque o nosso padrão não é o padrão humano, não é o padrão terreno. Se você perguntar a qualquer pessoa dentro dessa sociedade sobre um determinado assunto e perguntar, olha, se você sofresse isso aqui, se você passasse por isso na sua vida, você perdoaria? A maioria das pessoas vão listar ou ticar uma série de condições. Eu só perdoo se. Eu só perdoo se. Eu só perdoo se. Mas lembre, meus irmãos, o nível cristão ele é mais elevado. Então eu quero aqui colocar
e pensar com você em algumas formas que nós aprendemos com Deus. Primeiro, o perdão divino é imediato. O perdão é imediato. O perdão de Deus para nós é imediato. Deus perdoa de forma imediata. Deus está mais disposto a nos perdoar do que nós em pedirmos perdão a Ele. Esse é o padrão de Deus. É totalmente diferente do padrão humano. O homem sempre vai postergar. O homem sempre vai deixar para depois. Ele não vai ser, o perdão gerado no coração não vai ser de forma imediata. Mas não é assim com Deus em relação a nós. Mas eu volto a chamar a sua atenção que nós estamos aprendendo do céu. Nós estamos aprendendo do céu como nós devemos viver. Como você está aí, muito sério, sem entender, eu vou perguntar. Você está entendendo que nós cristãos somos instruídos do céu como nós devemos viver a nossa vida cristã, de como funcionam as coisas para nós? Não são ensinamentos terrenos, meus irmãos, são ensinamentos divinos. É Deus falando com o homem, é Deus mostrando ao homem a sua forma de agir. Vou abrir um parênteses aqui. Você está aprendendo do céu porque é para lá que você vai, amém? Você tem que saber que as leis no reino de Deus é diferente. Você está vivendo num reino espiritual, as leis são diferentes. Então note, Deus perdoa de forma imediata, Ele também quer que os seus filhos perdoem de forma imediata. Olha o que diz Neemias 9:17 para nós. Mas tu és um Deus perdoador, um Deus bondoso e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Eu acho que eu errei. Não, está ali. Eu só esqueci de colocar aqui a parte B do versículo. Amém? Mas tu és um Deus perdoador, um Deus bondoso, misericordioso, muito paciente e cheio de amor. A declaração de Neemias é forte para nós, porque Deus não espera. Eu tenho uma frase que eu carrego comigo, e eu já falei ela várias vezes aqui. Pecado confessado é pecado perdoado, porque Deus perdoa de forma imediata. Ele não questiona, Ele não pergunta, Ele até sabe que você vai errar de novo, mas aquele que você pediu, Ele já perdoou. O perdão do Senhor é imediato. Isaías 55, verso 7. Volte-se a Ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele perdoará de bom grado. Então nós aprendemos dos céus, meus irmãos, que nós devemos perdoar de forma imediata. Toda e qualquer afronta. Para romper na sua vida, para romper, é necessário o perdão. E para não guardar mágoas e dores, o perdão imediato é preciso. Segundo, nós estamos aprendendo do céu, Deus perdoa completamente. Mediante arrependimento sincero, confissão honesta, pedido de perdão, arrependimento do coração, tudo é perdoado por Deus. Deus perdoa todos os nossos pecados. Todos os pecados confessados. Quando pedimos perdão a Ele, pela fé, olhando o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário, quando Jesus declara, está consumado,
Ele está dizendo, está tudo completo, está tudo pago. Evangelho de João, capítulo 19, verso 30. Paulo declara, quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenança e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Colossenses capítulo 2, do verso 13 ao verso 15. Queridos, nós estamos aprendendo do céu, e o céu nos ensina, Deus nos ensina que Ele perdoa completamente. Se você for ao mundo, e se você perguntar ao mundo, e se você perguntar às pessoas do mundo, como é que elas costumam perdoar, elas vão dizer, eu perdoo parcialmente. Eu perdoo fulano. Eu perdoo isso, eu perdoo isso, eu perdoo isso, mas isso eu não perdoo. Absolutamente, isso eu não perdoo. O ensinamento do céu é forte, meu irmão. O ensinamento dos céus para nós é forte, porque ele diz, olha, vocês precisam perdoar de forma completa. Nós vamos voltar lá em Pedro, quando questiona Jesus. Quando Jesus diz para ele, 70 vezes 7, ele não estava dizendo que aquilo era impossível de atingir. Ele não estava dizendo, Pedro, eu vou dizer esse número 70 vezes 7, porque isso é impossível de você atingir. Ele estava dando uma medida completa. Você precisa perdoar de forma completa. Mas Deus também perdoa de forma repetidamente. Você já errou, e errou feio muitas vezes com Deus. Eu já errei, e errei muito feio com Deus. Infelizmente, isso faz parte da nossa carne, isso faz parte do nosso espírito caído, mas todo aquele que é nascido de novo, onde o novo de Deus habita, onde a carne vai perdendo as suas forças, todos nós vamos entender que Deus perdoa de forma repetida. Repetidamente, Deus perdoa. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 100 vezes. Se afirmarmos que estamos sem pecados, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos o nosso pecado, ou os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 de João 1, 8 e 9. Como Deus sempre perdoa os nossos pecados confessados, este também deve ser o padrão para todo cristão. Sempre perdoar, sempre perdoar. Não importa as circunstâncias da vida, não importa o que você sofreu, ou seja, ofereça um perdão ilimitado. Nós podemos fazer isso, porque nós já recebemos um perdão ilimitado de Deus. Deus não colocou um limite. Deus não colocou um limite. Nós precisamos aprender a perdoar de forma ilimitada. Mas há uma outra graça também de Deus. Há um outro ensinamento dos céus para nós. Deus perdoa gratuitamente.
O perdão de Deus é gratuito para todos nós. O fato do Senhor nos perdoar de graça não significa que não custou nada a Ele. Pelo contrário, custou o sacrifício do seu Filho na cruz do Calvário. Então nós podemos afirmar que Deus perdoa agora, tudo, sempre, e é graça, e é a graça de Deus. O perdão é uma condição fundamental para a nossa libertação, para a nossa cura, e principalmente para que nós possamos romper em todas as áreas das nossas vidas. Presta atenção, perdão é libertador, perdão é cura, perdão é necessário para você romper em todas as áreas da sua vida. Ninguém ficará plenamente curado, ninguém ficará plenamente são na sua alma, na sua mente e no seu coração, enquanto não escolher o caminho do perdão. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Presta atenção no que eu vou falar aqui, para você não sair dizendo aí que eu estou pregando heresia no altar do Senhor. Acorda aí. Perdão não é uma obra da carne. Irmão, você entendeu? Perdão não é uma obra da carne. Perdão é uma obra do Espírito em nós. Perdão é um trabalho divino em nós. Você já ouviu a expressão dita por aí, somente Deus perdoa. Não. Os filhos de Deus aprenderam com o Pai que o perdão é gratuito, que o perdão é algo do Espírito. O perdão que foi liberado para nós é o mesmo perdão que nós liberamos aos outros. Amém? Lucas capítulo 23, verso 34. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. A oração de Jesus na cruz nos ensinando. O céu nos ensinando como nós devemos perdoar. Os céus nos ensinando como nós devemos perdoar. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que faz. Perdão não é um sentimento. Perdão é uma decisão, não sua, mas de obedecer à palavra de Deus. Durante muito tempo, eu disse, perdão é uma decisão, você tem que decidir perdoar. Perdão é uma decisão de obediência ao seu Deus. Amém? Você está me entendendo? Você está comigo? Glória a Deus. Ninguém está querendo sair correndo daqui desesperado. Dá para ir até meia-noite tranquilamente. Então nós vamos agora para uma parte mais prática. A nossa resposta ao chamado de Deus ao perdão. Nós sempre enfrentamos problemas de relacionamentos. Por isso mesmo, sempre seremos desafiados à prática do perdão em nosso dia a dia. Para deixar isso bem claro, logo que Pedro perguntou a Jesus sobre quantas vezes devemos perdoar, o Senhor Jesus contou a seguinte parábola. Coloca para nós aí. Mateus 18, do 23 ao 35. O reino dos céus é semelhante a um rei que decidiu acertar as contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher,
seus filhos e tudo o que ele possuía fosse vendido para pagar a sua dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo, que eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele e cancelou toda a sua dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu da sala do rei, encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários. Ele agarrou o homem pelo pescoço, começou a sufocá-lo, dizendo: paga-me o que deve. Então o seu conservo caiu de joelho, da mesma forma que ele havia caído de joelhos diante do rei, e implorou. Usando as mesmas palavras, ele disse: tem paciência comigo, que eu lhe pagarei. Mas aquele homem, com o coração endurecido, não quis fazer. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a sua dívida. Quando os outros servos, companheiro dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: uma pausa para dizer que essa parábola é para crentes. Essa parábola não é para o mundo. Essa parábola não é para os que estão de fora do reino de Deus. Essa parábola não tem a ver com aqueles que estão com o pé para fora da igreja. Essa parábola tem a ver com os cristãos. Essa parábola tem a ver com aqueles que já receberam Jesus no seu coração. Essa parábola tem a ver com aqueles que levantam a mão dominicalmente dizendo: Senhor, nós te adoramos. Essa parábola tem a ver com todos aqueles que já foram batizados, que já têm os seus nomes escritos no livro da vida. Essa parábola está falando para crentes. Servo mau, cancelei na cruz toda a sua dívida, porque você implorou. Você não devia ter tido misericórdia com o teu servo, como eu tive com você? Irado, seu senhor entregou-os aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também, olha o que Jesus fala. Presta atenção, meu irmão, minha irmã. Olha o que Jesus fala. Assim também lhe fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Eu não sei. Acordou, é para você acordar. É para causar um suspense. Isso tudo é combinado. Eu não sei como você reage a uma palavra dessa. Eu não sei como a palavra cai no seu coração nessa noite. Eu não sei como a palavra cai no seu coração quando você olha para esse texto, quando você lá durante a sua semana reúne a sua família à mesa para fazer um devocional e você abre nesse texto. Eu não sei como essa palavra cai no seu coração, mas eu digo a você, no meu coração, cai como um peso de responsabilidade muito grande. Porque o peso do céu, porque as medidas celestiais, porque o nível celestial é muito grande. O nível do reino é muito grande. A gente devia, meus irmãos, ao ouvir uma palavra dessa, estar com o nosso coração contrito, quebrantado. A gente deveria se render diante do Senhor e começar imediatamente a questionar: Senhor, eu preciso
eu preciso colocar isso em prática. Senhor, eu preciso liberar perdão. Senhor, porque dos céus a sua palavra fala comigo, eu preciso liberar perdão. Eu preciso liberar perdão àquele pai que foi abusador. Eu preciso perdoar, eu preciso liberar perdão àquele pai que me abandonou. Eu preciso liberar perdão àquelas palavras que eu recebi como palavras de maldição. Eu preciso liberar perdão, Senhor, porque eu fui abandonado uma vez, duas vezes. Senhor, eu preciso liberar perdão por aquele que me traiu. Senhor, eu preciso liberar perdão por aquele que ainda continua lançando injúrias. Eu preciso liberar perdão àqueles que ainda continuam fazendo da minha vida um escárnio. Senhor, eu preciso liberar perdão, porque se eu não fizer, o Senhor também não me perdoará. Eu quero então, caminhando para o final, chamar a atenção ao seu coração. Devemos pedir e receber o perdão oferecido por Deus. Então nós precisamos admitir o erro, confessar o pecado e confiar na sua fidelidade. Devemos buscar o perdão das pessoas a quem ofendemos, mas devemos também tomar a iniciativa de liberar perdão, mesmo que os nossos ofensores não nos procurem. Você entendeu? Amém? Romanos capítulo 12, verso 18. O capítulo 12 de Romanos é o capítulo que eu mais gosto. A começar pelo verso 1 e 2. Ele diz no verso 18: no que depender de vocês, vivam em paz com todos. No que depender do cristão, a vida dele tem que ser de um relacionamento de paz com todas as pessoas. Mas nós devemos também estar prontos e dispostos a perdoar a todos os que nos devem ou que nos feriram, pois como temos sido perdoados por Deus, assim devemos perdoar. O servo que não perdoa, o servo que não perdoou, voltando à parábola, não teve uma segunda chance para aprender sobre o perdão. Ele foi lançado na prisão para ser atormentado. Não perdoar é uma prisão emocional e espiritual. Jesus conclui o seu ensino dizendo o seguinte: o padrão do céu é elevado para nós. Porque se vocês não perdoarem, tampouco perdoará o nosso Pai Celestial. Somos imitadores de Cristo, devemos aprender a perdoar e viver o padrão do céu, aqui na terra, alinhando com o coração perdoador do Pai Celestial. Perdão restaura relacionamentos quebrados, restaura a família, promove a paz, a unidade da igreja e a bênção do Senhor no meio do seu povo. Perdoar para romper. É preciso perdoar para romper. Feche os seus olhos. Se coloque em pé. Nós já estamos caminhando para o final. Diminui as luzes para nós. Você foi perdoado por Jesus. Portanto, você também pode perdoar. Caso você decida não perdoar, deve saber que também não receberá o perdão de Deus. Mateus capítulo 6, verso 14 e 15 diz para nós:
seu Pai Celestial os perdoará se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará os seus pecados. Enquanto você não perdoar, estará doente, estará adoecendo. Enquanto você não perdoar, você vai viver em uma prisão, com a alma e com o coração ferido. E pessoas feridas ferem, pessoas curadas curam. O padrão do céu e a indicação do céu para nós é que nós possamos viver na prática o perdão. Seja na família, seja no trabalho, na faculdade, seja nos seus relacionamentos. O padrão de Deus, o padrão dos céus, é que você não só aprenda sobre o perdão, não só que você fale sobre o perdão, mas que você pratique o perdão. Efésios capítulo 4, verso 32 diz para nós: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo Jesus. Mateus capítulo 5, verso 7 e o verso 9, Jesus disse: bem-aventurado os misericordiosos, pois eles obterão misericórdia. Bem-aventurados os pacificadores, pois eles serão chamados filhos de Deus. Perdoar mutuamente. O cristão precisa ser perdoador, exercer a misericórdia, exercer perdão e ser um pacificador. Deus amado, nós estamos diante da Tua palavra que foi ministrada ao nosso coração. E agora, Senhor, nós queremos responder a ela. Em nome de Jesus. Eu quero chamar aqui à frente os intercessores. Mantenham seus olhos fechados. Mantenham seus olhos fechados e conectados a Deus. Eu quero chamar aqui à frente os intercessores. Eu quero que você, com seus olhos fechados, comece a orar ao Senhor agora. Vá orando e vá se derramando diante do Senhor. E se você sentiu, da parte de Deus, tocado pelo Espírito, que essa palavra foi para você, ministrada ao seu coração, do céu para você, saia do seu lugar, abrace um intercessor, abrace um pastor aqui à frente. E deixe o Senhor ministrar o seu coração. E talvez você venha para cá com uma mágoa muito grande no seu coração, tendo que liberar perdão a alguém que te magoou profundamente. Um parente, um amigo, um líder, um esposo, a esposa, eu não sei. Mas nessa noite, o Senhor está dando a você a oportunidade de tratar o seu coração. De você não voltar para casa da mesma forma que você veio. O Espírito Santo de Deus tem as suas maneiras de trabalhar. Você veio nessa noite, adorou o Senhor, e Ele liberou uma palavra sobre você, que há necessidade de restaurar alguma parte da sua vida.
você precisa fazer isso. Como eu tenho dito a você, domingo após domingo, você pode sair rapidamente do seu lugar e vir aqui abraçar alguém. Não tem muito movimento. Queridos, todos nós precisamos. A igreja é esse lugar de tratamento, de cura. E a palavra do Senhor, ela é clara quando diz, olha, confessem os vossos pecados uns aos outros, para que vocês possam ser curados. E a palavra de Deus, ela diz ainda mais, a oração de um justo pode muito em seus efeitos, de alguém que foi justificado por Jesus. E o tratamento está acontecendo. Há mais alguém? Não precisa se preocupar, continue em intercessão. As câmeras estão focadas aqui em cima, não vão pegar ninguém que está aqui no altar, ou abaixo do altar. Você pode vir para cá. Você está guardando uma dor no seu coração por muito tempo. Irmãos, o Espírito Santo está ministrando ao meu coração, está dizendo aqui que tem algumas pessoas enfermas, porque não estão conseguindo liberar perdão. Isso é muito sério. O Espírito Santo de Deus está trazendo ao meu coração, nesse momento, que há pessoas aqui enfermas, que estão vivendo uma enfermidade profunda na vida, porque não conseguem liberar perdão. Você tem que se mover, você tem que sair do seu lugar. Espírito Santo do Senhor, Espírito Santo de Deus, ministra agora, ministra nesse lugar, que essa palavra não fique na superfície da nossa mente, mas caia no nosso coração, trazendo profunda mudança. O Senhor está elevando o nível da nossa comunidade de fé nesses dias, com esses temas, porque o Senhor sabe que nós podemos crescer um pouco mais, não só no conhecimento da palavra, não só na graça, não só no entendimento, mas também em fé. Você está pronto para tratar o seu coração? Esse é um passo de fé que você precisa dar. Não sou eu. Eu quero fazer mais um apelo nessa noite. Talvez você esteja aqui e você precisa entregar a sua vida a Jesus. Dizer, Senhor, eu quero ser tratado e cuidado pelo Senhor. Esse é o momento. Alguém aqui nessa noite que deseja entregar a sua vida ao Senhor Jesus e ser cuidado por Ele, verdadeiramente cuidado por Ele, erga a sua mão, eu quero orar com você. Alguém nessa noite, erga a mão bem alto aí, para que eu possa ver. Se você quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus e deixar Ele cuidar verdadeiramente do seu coração. Não tem? Então nós vamos orar. Deus amado, nós te louvamos, Pai, pela tua palavra ministrada, e nós sabemos que ela não torna vazia. O teu Espírito Santo trabalhou nessa noite em muitos corações que estão travados por falta de perdão, por falta de liberar perdão. Senhor, durante essa semana, convença os seus filhos para que eles possam
que eles possam, em atitude de fé, em obediência à tua palavra, liberar perdão aos seus ofensores, em nome de Jesus, amém.